pessoal, meu nome é Fabiana e eu junto com a professora Ana, nós vamos ter uma conversa, um bate-papo hoje sobre Machado de Assis. Eu sou professora de História, ela é professora de Português que ama literatura. Nós iniciamos um projeto chamado Ler é Fundamental. Esse projeto foi iniciado na escola onde nós trabalhamos, mas a ideia central disso tudo é extrapolar os muros da escola, sabe? Fazer com que o conhecimento ele seja acessível ao maior número de pessoas possível, porque afinal de contas, a gente não lê só obras literárias, a gente lê o mundo em que a gente vive, e ler é fundamental de fato. O nosso bate-papo tem como título Machado de Assis ao vencedor as batatas, né? Uma conversa aí com um mote o alienista, mas muito mais ampla que isso. Ana, você pode explicar pra gente esse título e já dar uma emendada aí sobre o estilo do Machado de Assis? Com certeza, né? Um oi para todo mundo, acho muito válido. Então a gente vai começar aí pensando que ao vencedor as batatas é uma frase de efeito, né? Feito por um filósofo, né? Que é o Quincas Borba. Na verdade, ele faz uma teoria humanitas no livro, né? Do Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas que se repete essa ideia um pouquinho lá no livro do Quincas Borba. Mas, de um modo geral, para a gente entender essa frase, a gente vai passar por um processo ao longo dessa conversa, né? Mas, primeiro momento é entender aí o realismo, né? Que se insere num processo cultural histórico, né? Cientificista, que você vai comentar aí sobre a questão histórica, mas principalmente para entender que esse devaneio, né, essa ideia louca, né, desse devaneio de um filósofo que cria uma teoria que quando você lê como leitor você realmente não entende, você acha que, nossa, sou eu que não estou entendendo isso, mas é realmente uma chacota, né, uma pilhéria, uma galhofa, que é a pena da galhofa, esse jeito machadiano de brincar, ou seja, de ironizar um fato que é essa moda de ser cientista, de usar o discurso da ciência, né, para fazer para colocar, impor uma determinada ideia que às vezes são vazias, que realmente não leva, principalmente positivismo da época, que era questionável, sendo ainda mais Machado negro, né, um escritor negro, e as ideias evolucionistas, todo aquele processo que estava sendo passado. Então, assim, para que a gente possa entender bem essas frases de efeitos, esses momentos de loucura e pilhéria, a gente tem que entender que Machado está entre meio, né? Ele é um escritor que começa a escrever no romantismo, né, com alguns textos, ele já era crítico literário, né, e já fazia crítica a obras que copiavam modelos europeus, né, realistas europeus e românticos europeus. Então ele faz essa crítica, então ele já tinha essa ideia de uma literatura brasileira, né, com os motes nossos, com nossa paisagem, com o nosso modo de vida. Então ele traz isso e depois ele passa por essa transição que é o realismo, né, que é a primeira obra realista no Brasil, né, que é 1880, né? Ele vai trazer aí a Memórias Póstumas de Brás Cubas como a obra inicial. Mas é importante entender que ele também passou por esse processo de transição e transição histórica também, que acho que é melhor você comentar um pouquinho aí. Para falar sobre história e Machado, acho que a gente pode recorrer à época que ele nasceu. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, em 1839. Eu estou colocando o local onde ele nasceu, não é à toa, é para saber as origens dele. Então a gente percebe uma origem mais pobre, né? É um garoto negro no Brasil da época do Império ainda, né? Ainda da época da escravidão. Então você estava falando dessa época de transição, o Machado ele conheceu o Império, conheceu a República, conheceu a transição inclusive dos modos de relacionamento entre as pessoas, né? Organização social, organização política, é um período em efervescência, é um período de muitas mudanças. Se a gente fala no contexto mundial desse período, a gente vai pensar
primeiramente aí em positivismo, depois a gente passa para algumas outras ideias científicas também, mas para compreender um pouquinho melhor eu poderia resumir em 2 palavrinhas, né, que seria progresso e evolução. Progresso, primeiro a gente faz uma associação com o positivismo, né, do Augusto Comte, e aquela ideia de que só a modernidade, só a nova técnica, só o uso da ciência poderia melhorar as coisas e levar a gente a um progresso. E depois a outra ideia de evolução. Essa a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem muita gente que associa evolução ao progresso, a melhoria, a desenvolvimento. E isso não necessariamente está ligado. A gente vai ter que lembrar que com o Charles Darwin essa ideia vai ser muito difundida quando ele fala a respeito da evolução das espécies, sobre a modificação dessas espécies, onde a mais apta ao meio é que tende a sobreviver. Por que eu estou falando disso? Porque essas ideias do Darwin de evolução, ela mais para frente, elas vão ser transferidas para o campo social. Não foi ele quem fez isso, mas as ideias dele foram sim transferidas, o que a gente chama de darwinismo social. E essas ideias que mais para frente vão gerar inclusive a eugenia, né, eugenismo a gente pode falar, a gente vai ver como base de ideias que excluem, que são racistas, que são muito complicadas. Agora você imagina ele, um menino negro, um autor negro, num período desse. Então ele vive essa época de transição. Eu até gostaria de falar algo que eu vejo muita gente às vezes dizendo que o Machado, ele não honrou o grupo que ele fazia parte por ele não ter defendido nem ter se posicionado sobre o papel do negro na sociedade na época dele. Só que se a gente for parar para pensar em todo o contexto que ele viveu, poxa vida, ele acabou ainda fazendo muito, né? E tem essa questão do olhar que você fala, dependendo, a culpa não é do autor, a culpa é de quem leu e não interpretou até o ponto que deveria interpretar. A crítica tá ali, basta você procurar um pouco melhor que você vai achar. É importante, assim, eu gosto de, às vezes, quando falar sobre Machado, lembrar que nesse momento que é o realismo, né, o que é o realismo? Né? É uma escola literária, ou seja, um período artístico, literário, artístico porque a gente vai falar aí sobre não só sobre literatura, mas sobre as artes plásticas, né? E todo o processo artístico, cultural dessa época, né? Vinha sofrendo com essa mudança, principalmente por causa da Revolução Industrial, né? E aí você tem aí algo que vai desestimular, para a gente entender o pessimismo do Machado. Né? Algo que vai cair por terra. Toda essa empolgação tecnológica e de que o mundo vai ser melhor e etc. vai ruir com o processo que vai acontecer, porque a verdade é que a tecnologia ou as indústrias ou o emprego que foi surgindo não ocorreu a igualdade social, nem um mundo melhor. Você tinha na Europa a mendicância, né, perdão, que você vai ver muito nos Miseráveis. Você vai ver aí no Zola a questão das pessoas que trabalhavam no campo e que vão para movimento com êxodo rural, para a cidade em busca de melhores. Então você tem o inchaço das grandes cidades, né? Esse inchaço das grandes cidades vão surgir os cortiços, que a gente vai ver isso no Rio de Janeiro, né? Que é a ideia sanitarista, a mistura, a imigração. Tudo isso ocorrendo num espaço de tempo muito curto, né? Essa modernidade chegando e a desigualdade social aumentando, um proletariado e a burguesia, né? Então você tem obras que vão relatar isso, só que você tem aí nesse período o naturalismo e o realismo, naturalismo mais próximo das correntes cientificistas, mostrando que o homem é produto do meio, ele não tem, assim, valor, no sentido ele não tem culpa, ou seja, ou da própria condição, do seu destino. Diferente do Machado, aí a gente entra no Machado especificamente. O Machado, embora esteja nesse período, ele se torna um pouco diferente por ele estar no entre. Ele não aceita as ideias românticas, né, como romantismo, aquela ideia idealizada do mundo, ideia a respeito da vida idealizada, já vê a realidade, tal qual aquilo que o realismo propõe, que o mundo não tinha como ser visto com essa visão cor-de-rosa, né? A gente comenta assim que
essa ideia da fotografia versus a pintura, né? Então o realismo ele destrói essa ideia idealizada. E Machado não está na corrente romântica, exatamente, ele começa a fazer as obras românticas, mas ele vem no realismo, mas também não é naturalista. Ele vai ficar numa vertente mais daquela análise do comportamento humano, esse pessimismo diante da conduta humana, né? Daquilo que o eu deplorável, eu chamo de eu deplorável, é aquilo que a gente esconde, né? Baseado naquelas ideias um pouco de ego do Freud, né? Ou seja, aquilo que a gente esconde, né? Aquele lado obscuro da sociedade. Eu acho que de olhar o Machado por essa vertente, né? Ele está abrindo os olhos. Ele não fala exatamente, como você colocou aí, sobre a crítica. Ele não fala exatamente numa crítica. Ele mostra a cena para você, para que o leitor, né, cria sua crítica a partir daquela cena. Ele mostra a situação, como se ele desvelasse o olhar do leitor para ver aquela situação e falar, olha só, olha o que estava acontecendo, olha bem o que está acontecendo. É você ir além dos fatos que ele está narrando ali, é o que está por trás de tudo aquilo. Eu até ia perguntar para você, né, diante de tudo que você estava falando, onde que o alienista se encaixa, mas você acabou falando, né, essa questão da análise psicológica, a crítica social, acho que está ali a todo momento para a gente observar, né? Quando ele traz a figura aí da Casa Verde que aparece no conto pra gente. Porque a verdade é também que esse jeito dele trabalhar é muito interessante, porque você começa pelo título, que é o alienista, que é o psiquiatra do passado, ou seja, a psiquiatria não tem hoje como é estudada, um valor, na verdade, nesse sentido de ter um psiquiatra que tem um embasamento histórico. Então, era o início desse estudo. Então, o alienista é aquele médico que estava a loucura nesse sentido, que ainda não tinha muito embasamento. Então, ele vai pegar essa ideia, você vai pensar que a obra vai falar sobre a loucura, e, na verdade, a obra não está falando exatamente da loucura. Ele usa a loucura para mostrar o quanto é louco e absurdo as atitudes humanas. O quanto é louco e absurdo ele fazer um imposto, porque as pessoas, em vez de um penacho no cavalo, teriam que usar 2 penachos, e assim ele tiraria dinheiro das pessoas para poder construir uma casa de Horácio, que era uma casa, um hospício. Então isso, ele está te mostrando ali o quê? As vertentes do processo político, de como os políticos faziam para fazer, ou como é tão atual hoje, né? Os absurdos colocados, ou seja, ele usa a cidade de Itaguaí para fazer uma análise psicológica dele, usa o discurso do médico, que é o lugar do médico, a gente está falando isso também, que eu acho muito interessante, o lugar da palavra de quem fala, o médico, que analisa, que diz quem é louco, quem não é. Sim, a palavra dele é a palavra final, né, a questão do prestígio. Então, essa pilhéria, essa brincadeira, né, que ele não está falando, então a obra não está falando de loucura, né, tá aquele período ali do segundo reinado, de transição, né, para começar uma república, que é outro processo de transição que ele está passando, de república para de império para o reinado. Ele passa outro processo de transição entre um processo de escravidão para um processo de abolição. Então, era uma época de muita mudança. Então, ele usa isso, né, com maestria, fazendo questionamentos, mas que o leitor vai percebendo isso, né, através das ações dele. E eu acho que nesse ponto entra a contemporaneidade do Machado, sabe? O Machado, ao seu tempo, ele foi considerado alguém, alguns até colocaram, quando iam fazer críticas da obra dele, falavam que era uma obra estranha, né? Outros diziam que era maravilhosa, mas ao mesmo tempo a coisa mais diferente que tinham se publicado até então. E a gente vai percebendo que por conta da gente ter que ir além dos fatos narrados, muitas coisas ainda a gente não sabe perfeitamente. Então, aí vem a necessidade de você continuar lendo, continuar estudando Machado, porque existem, inclusive, questões ali que são extremamente atuais. Essa do alienista, da gente discutir, né, toda a ciência, a questão do jogo político em torno disso, é uma questão super atual. O Machado, para se ater aí a época dele, quando ele publicava os livros, você vai pegar aí
críticos do período que queriam desclassificar o Machado por conta da origem social dele, por conta da cor da pele dele, por conta que eles achavam que alguém como Machado não tinha como escrever um livro do tipo que ele escrevia. Então tentavam diminuir ele de todas as maneiras. Na verdade, o Machado, como a gente conhece hoje, né, com essa figura quase como um mito, como um herói da nossa literatura, ganha corpo na época do Estado Novo. Então esse é um efeito muito mais recente. E só para falar, para frisar aí o quanto é importante a gente continuar lendo e estudando, na década de 60, quando Dom Casmurro foi ser publicado, né, para a língua inglesa, e a tradutora foi pegar aquele livro, ela já se deparou logo de cara com aquele título, né, Dom Casmurro, e lá no começo ele já fala para não procurar aquela palavra no dicionário e tudo mais. A tradutora diz que ela largou e foi procurar o dicionário. Falou que pesquisou, não achou, foi procurar o editor dela e falou o seguinte: eu acho que esse narrador tá de sacanagem. E a primeira, gente, década de 60 e do século 20, a primeira a trazer que a questão do Dom Casmurro não era se traiu ou não traiu, apesar de muita gente não ter ficado por aí. Vai falar que a questão é muito mais além. E eu acho que isso, apesar de ser um exemplo com Dom Casmurro, a gente pode expandir muito bem aí para outras obras dele que eu acho que encontra esse mesmo teor, né? Eu acho importante a gente, como você começou a falar sobre a questão dele, do fato dos críticos da época não entenderem, né, compreender, ele já sabia disso, que ele não seria, porque de uma certa forma ele usa até a própria obra dele para falar o lugar, para criticar o lugar de quem fala, como eu já havia falado antes, o médico. No Dom Casmurro tem quem falando? Um advogado. Né? Para quem faz direito, seria uma obra ótima para dar uma olhada, né? É um advogado de uma família abastada, rica, né? Quem é Capitu? Capitu é uma menina que mora de favor na terra dele, né? Então, assim, e você percebe que ali todo o tempo é a visão dele. Ele mostra várias pistas. Olha, tá vendo como ela tem um olhar dissimulado? Olha, você viu, eu olhei pro meu filho, vi a cara do Escobar. Ou seja, todas as pistas que ele dá são pistas circunstanciais idiotas, né? Vamos dizer assim, meio que sem sustentação. E mesmo assim, a sociedade ainda discute a questão de traição ou não, justamente por causa do olhar, da fala de quem está falando. O advogado e apenas ele. A mulher, que é o lugar da mulher, que é a Capitu, não fala, não tem esse direito a dizer sobre esse processo. Outra coisa interessante é que no realismo, essa discussão do triângulo amoroso, não só na obra de Machado, mas como essa de Queiroz, por exemplo, os Maias, né, e outras obras, você percebe como Madame Bovary, né, o triângulo amoroso, muito claro, porque isso é uma estrutura do realismo, pela quebra do amor romântico. Machado maestralmente vai mostrar isso num triângulo que a gente não sabe se realmente existiu. Então ele está brincando até com a própria estrutura do realismo. Isso é fantástico. Então essa coisa de desvelar esse lado hipócrita, esse lado social, né? E principalmente de usar as pessoas que usam o discurso científico para, no fundo, não dizer nada, que a gente vê muito hoje, o vazio, né? Bem contemporâneo, o uso do discurso científico para, no final, dizer nada. O vencedor das batatas, chegamos aí. Né? Eu uso o discurso científico, mostro uma história de humanitas, para, no final, tá vazio, não tem nada a dizer. Então, como é que a gente está vivendo hoje a sociedade, né, Fabi? Isso é muito contemporâneo para a gente. Eu gostaria de dizer que essa crítica não é atual, mas infelizmente é bom ler, bom pensar, porque tem alguns cenários aí bem semelhantes. A gente não diz que é igual, soluções iguais, mas pensar aí não quer demais e fazer essas associações, né? Ana, eu queria colocar aqui, eu acho que talvez a gente possa dar andamento aí para o fim, infelizmente, já que Machado é assunto que dá para a gente trabalhar eternamente, mas só para não deixar passar, falando aqui, né, no caso da nossa região, a gente tem um escritor bastante famoso e polêmico, eu não sei o quão mais famoso é, se são as polêmicas ou as obras que ele escreveu, que é o Monteiro Lobato. Mas hoje eu vou me ater ao pensamento dele, não a obra e nem as polêmicas, né?
Ele falava que Machado de Assis estava num nível diferente dos outros escritores brasileiros. Ele dizia que Machado era divindade. Então você não precisava nem discutir, porque ele não estava nesse nível de discussão. E ele falava esse tipo de coisa porque ele falava que todos os escritores que vieram antes, todos aqueles que ele leu antes, escreviam em outro idioma. E ele não estava falando de não usar a língua portuguesa, ele falava de escrever de uma maneira com que as pessoas não entendessem. E ele fala que a escrita do Machado é a coisa mais maravilhosa que existia, sabe? Eu vou ler aqui um trechinho, ele é relativamente curto, mas é a definição não minha, mas do Lobato a respeito do Machado de Assis. Joaquim Maria, que é o Machado de Assis, veio ao mundo misturado e pobre, paupérrimo, humílimo, um zero, o mais absoluto dos zeros, perfeito nada social, mas receber a marca divina, iria subir sempre. Talvez que o destino fizesse nascer no degrau último, justamente para que ele pudesse ter a intuição perfeita de tudo. Quem nasce em degrau do meio só adquire experiência daí para cima e jamais será um completo. E o moleque Machadinho foi crescendo na rua e foi subindo o morro social. E foi estudando como e onde podia, ao acaso dos encontros e dos livros, sem mestres, sem protetores, apenas guiado pelas forças internas. E vendeu balas em tabuleiros e ajudou missas como coroinha e fez-se tipógrafo, meio de ainda no trabalho manual e ir aperfeiçoando a sua cultura nascente. Como eu acabei falando, o Machado ele dá pauta para vídeos eternos aqui, sem esgotar o conteúdo, porque tem muita coisa legal para a gente ver. Por conta disso, eu vou deixar para você, e a Ana, a gente vai deixar alguns links para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, então acessem depois, por favor. O primeiro link é de um canal chamado Meteoro Brasil e é um vídeo deles falando a respeito do branqueamento do Machado de Assis, que ele apareceu numa propaganda anos atrás do Banco da Caixa e ele entrava no banco e era um ator branco fazendo esse papel. Houve tanta comoção em torno daquilo que eles tiveram que fazer a substituição do comercial e nessa substituição eles contrataram um ator negro. O segundo vídeo é do canal da FAPESP e é a entrevista com o autor de um livro que se chama Machado de Assis, o escritor que nos lê, Hélio de Seixas Guimarães. Eles fazem uma entrevista com ele fantástica, não é um vídeo muito longo, é um vídeo bem interessante, ele faz essa análise da recepção do Machado ao seu tempo. Ana, quais são os que você vai deixar para o pessoal? Bom, vale a pena ler o Machado, né? Principalmente você vai se sentir conversando com ele, tira essa máscara aí de um autor clássico. Muitas vezes ele está conversando, ele inclui você. Eu vou te contar isso, hein? Daqui a pouco eu te conto aquilo. Então, conversa com o Machado, eu digo assim, não vai ler Machado não, conversa com ele, procura saber um pouquinho. Para que você saiba mais detalhadamente, um link, vai estar lá um PDF com os assuntos que nós tratamos aqui de forma mais detalhada, que uma conversa rápida só tem brevemente o assunto, mas nós vamos aqui colocar o link com o PDF. Também vamos colocar aí, além disso, tem lá no Ler é Fundamental já também uma das postagens nossas também está falando sobre esse assunto do embranquecimento de Machado e outros assuntos também. Então fica ligado aí, porque vai ter esse link com o lugar onde você possa baixar, tá, as obras gratuitamente do Machado, tá? Que é um site porque o Machado é uma leitura gratuita, já que entrou em domínio público, então tem esse site confiável para que você entre, né, o machado.org. O link é embaixo, mais o link com a aula. Pessoal, a gente agradece demais, a gente espera de verdade que vocês tenham gostado da nossa conversa. Como ajuda aí, a gente pede para que vocês deixem aqui nos comentários assuntos que vocês gostariam de ver a gente conversando. A gente pode fazer isso mais para frente. Muito obrigada a todos, se inscrevam no canal para saber de novos vídeos, curtam por favor. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau para vocês.